Oi, nesse vídeo vamos falar sobre contratos bancários, mas com um nuance mais específico para a pessoa jurídica. Em razão do momento que nós estamos passando. E o grande desafio de um negócio é passar por essa pandemia, atravessar esse estado de calamidade pública causado pelo coronavírus com o menor impacto no fluxo de caixa. Por isso, buscar alternativas para ser mais eficiente nas negociações é muito importante, né? É a diferença entre eventualmente equacionar as contas ou amargar prejuízos. E é por isso que as empresas que são nossas clientes têm nos perguntado sobre os contratos bancários. Eu já havia falado em outra oportunidade, né, que pelo atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional é uniformizar a interpretação da lei federal em todo o país, por meio de um recurso representativo de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça disse o seguinte, que em matéria de direito bancário só afasta a mora do devedor os encargos cobrados no período de normalidade do contrato, ou seja, os juros remuneratórios e a capitalização de juros. Então, quando esses forem abusivos, a mora é descaracterizada, são afastados os encargos que incidiriam no período de inadimplência, né, como comissão de permanência, juros de mora, multa contratual, porque quem deu causa a esse inadimplemento foi a instituição financeira e não o consumidor. Isso numa situação normal. Agora, como eu falei, nós temos uma nova perspectiva que é a pandemia do coronavírus, que reduziu em muito o faturamento das empresas, né? Claro que isso não foi geral, mas foi na maioria dos setores da nossa economia. Então teve alguns que a suspensão foi parcial, como nós falamos, e outros que foi total, como no setor de eventos, eu volto a dizer. Então, para esses casos onde houve uma expressiva redução do faturamento, se você tinha um investimento que foi planejado a muito custo, ou se você tinha uma operação de crédito que você vinha pagando um determinado valor mensal, de repente o teu faturamento vai lá embaixo e você não tem condições de enfrentar, de fazer esse adimplemento nesse período até que a situação volte à normalidade. E também não temos um norte claro sobre quando vamos voltar efetivamente à normalidade. Então há uma nova dinâmica em curso e nós temos que estar preparados para isso. E no que toca especificamente aos contratos bancários, né, falando agora especificamente para as empresas, nós temos que realmente verificar nas nossas renegociações bancárias qual é o melhor caminho, né? Qual é o melhor caminho, quais as operações de crédito são mais atrativas, mais interessantes para o nosso objetivo, mas sem perder de vista que os bancos realmente não estão cumprindo o que estão dizendo. Eles estão renegociando, né? Estão aumentando em muito a sua taxa de juros e, portanto, não estão trazendo nenhum benefício ao consumidor, a não ser o alargamento do prazo, né? O que ocorre é que essa renegociação, como nós falamos, ela já traz em si naturalmente uma abusividade que é agravada em muito nesse momento de pandemia. Então, o que nós estamos indicando ao nosso cliente, sem ficar numa posição passiva, aguardando uma execução do banco, ou ficar naquela situação que já teve uma execução proposta, que está se recuperando uma garantia, né? E muitas empresas têm bens dados em garantia, né? São veículos, às vezes é o seu próprio parque industrial, né? Às vezes são máquinas que são essenciais à atividade, são bens que são essenciais à sua atividade econômica. Então tudo isso tem um impacto muito grande na vida e no desempenho da atividade econômica. E é por isso que a gente volta a falar que um grande caminho, um importante caminho que pode ser aí a diferença entre atravessar de forma mais tranquila esse momento, né, de pandemia ou não, é a propositura prévia de uma ação de revisão contratual para tentar verificar, evidentemente, no primeiro momento, se existem efetivamente nesse contrato bancário as abusividades. Nós temos que verificar, analisar os juros remuneratórios, a capitalização de juros e qual é o parâmetro. Hoje vocês podem nos perguntar, Odirley, qual é o parâmetro para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios? É a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Essa é uma situação consolidada já no STJ, já em Brasília, né? E todos os tribunais do país vêm adotando, então limitando os juros remuneratórios pela taxa média de mercado. E ela é um referencial, não é um valor fixo, mas é um referencial importante. Então nós temos que fazer toda essa análise contábil até dos contratos para decidir o melhor caminho a seguir, mas não raro a ação revisional é realmente uma opção de
buscar o afastamento dessas abusividades. E com essa verificação e esse afastamento, né, trazer a taxa de juros para a realidade, afastar a capitalização de juros quando ela for ilegal, quando ela não estiver expressamente contratada, pode resolver o problema do fluxo de caixa da empresa. Por quê? Porque se eu pago uma prestação de R$5.000, perdi o faturamento, estou com dificuldade, não consigo mais, mas o meu juro está abusivo, a capitalização é ilegal no meu contrato bancário, eu consigo trazer essa taxa de juros para a realidade, né? E liminarmente então pedir ao juiz, demonstrando essas abusividades, que a continuidade do meu financiamento, da minha operação de crédito, venha sendo paga em juízo, extraída a abusividade, ou seja, afastada, retirada a abusividade. A minha prestação que era 5.000, pode ser 3, pode ser 2,5, ok? Então, isso pode fazer uma diferença enorme para a pessoa jurídica, para o empreendedor. Também podemos citar aqui que não fazer nada não é o melhor caminho, porque a gente fica sujeito à execução do banco. Isso traz justamente um problema cadastral, né? Eventualmente, que ingessa a atividade empresarial. Aí não raro as empresas não conseguem mais fazer outras operações de crédito, sequer às vezes conseguem fazer operação de crédito de desconto de títulos ou de adiantamento, né, das suas vendas, que é muito importante para o capital de giro da empresa. Então é muito importante, vamos tomar cuidado nessas renegociações e verificar se realmente elas estão em bases legais, em bases lícitas, né? E se não estiverem, né, procurar num primeiro momento, dada a agilidade, um entendimento com a instituição financeira, e isso é importante que seja feito por meio de um advogado, né? Ou, se isso não for possível, propor ação de revisão contratual, porque ficar só nessa atitude passiva aguardando a execução, não que não se tenha um meio, sim, pelos embargos da execução a gente pode resolver e equilibrar esses interesses novamente, mas é muito mais tranquilo, né? É muito mais proveitoso para as empresas, para o empreendedor, fazer ação revisional num primeiro momento, né? Principalmente então quando nós temos aí bens dados em garantia dessas operações de crédito. Então fica aqui a nossa dica, que é muito importante para o enfrentamento desse momento de dificuldade econômica que nós estamos passando. E se quiser saber mais sobre conteúdos nesse sentido, vamos falar aqui muito sobre contratos bancários, encargos bancários, dentre outros temas, nos acompanhe aqui. Muito obrigado!